Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 14 traz como objeto de conhecimento medidas de dispersão, variância e desvio padrão, detalhamento, conceito de desvio padrão e aplicação. Beleza? Todo mundo pronto? Vamos que vamos! Todo mundo atento? Vamos à nossa aula. Muito bem. Dando início aqui ao nosso conteúdo, de desvio padrão, vamos à sua definição. É um parâmetro muito usado em estatística que indica o grau de variação de um conjunto de elementos. Essa medida de dispersão é dada pela expressão, dp, que é o desvio padrão, que é representado por essa letra grega aqui, θ, que é igual à raiz quadrada do somatório, da variância, dividido pelo número de elementos que compõem o conjunto, certo? Então, na verdade, aí, o que esse desvio padrão é? Você tem aqui uma variância, um parâmetro de variância, Vamos supor aqui, foi calculada a variância e essa variância tenha dado 2,3. Então, esse desvio padrão aqui, ele em módulo, por isso que ele está numa raiz quadrada, porque ele vai ser dado em módulo, por isso que está ao quadrado, ele indica a distância que um determinado elemento se encontra da variação aqui. Por isso que ele é dado em módulo. Então, vamos supor que a variância aqui tenha dado 3. Aí eu tenho um outro dado aqui que tenha dado 4,5. Então, o desvio padrão, ele indica a distância que o elemento, o dado do conjunto, está da variância. Ou seja, quanto mais próximo ele estiver da variância aqui, quanto menor for esse valor, mais próximo ele está da variância. Mais regular é o elemento. Quanto maior o valor, mais longe ele está da variância. Ou seja, quanto menor, mais regular ele é. Então, nós temos aqui, o dp, que é o desvio padrão, que é representado pela nossa letra grega θ aqui, O xi, que é o valor individual. O x barra, que é a nossa média aritmética. E n, que é o número, de termos. Beleza? Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Ela vem do Enem de 2019, Questão 178 da prova amarela de reaplicação. Diz o seguinte: um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar o certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. No quadro 2, apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Então temos aqui, o quadro, o tempo, nas 7 viagens que ele fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente observa que existe aí uma variação de tempo, minutos, para cada viagem. O quadro 2, mostra aqui a variabilidade em relação ao desvio padrão do tempo. Aí, é considerado extremamente baixa, a variabilidade é baixa, é pequena, a variação dos dados é pequena, se, o nosso desvio padrão aqui ficar variando entre 0 e menor ou igual a 2. Então, observe que é um intervalo, de valor bem pequeno, entre 0 e 2. É extremamente baixo, ou seja, ele é extremamente regular. Ou seja, ele faz as viagens de forma uniforme, Ele não existe demora de uma viagem para outra, se o desvio padrão estiver dentro deste intervalo. A variabilidade é considerada baixa quando o desvio padrão fica variando entre 2,
é maior que 2 e menor e igual a 4. Então, se o desvio padrão estiver dentro desse intervalo aqui, ó, ele é classificado, a variabilidade dele, baixa, né? Boa, né? Muito boa. É moderada se o desvio padrão ficar dentro do intervalo de 4 menor ou igual a 6. Então, se o desvio padrão nós calcularmos e ficar dentro desse intervalo, ela é considerada moderada. É considerada alta se o desvio padrão estiver entre 6 menor ou igual a 8. O que significa isso? Significa dizer que se nós calcularmos o desvio padrão e ficar dentro desse intervalo, esse motorista aqui, né, as viagens dele é totalmente irregular, assim, né? É irregular. Uma viagem ele faz rápida, outra viagem ele demora um pouco mais, né? Então, é classificada alta se o desvio padrão estiver dentro desse intervalo. E extremamente alta se o nosso desvio padrão for menor ou igual a 8. Pois bem, vai estar desvio padrão menor ou igual a 8. Beleza. Então, observem o seguinte, quanto menor for o valor do desvio padrão, mais próximo ele está da regularidade. Muito bem. Aí, ó, com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é extremamente baixa, baixa, moderada, alta, extremamente alta. Então, para que seja considerado extremamente baixa, né, o nosso θ lá tem que estar nesse intervalo aqui. Baixa se tiver dentro desse intervalo aqui, ó. Moderada se estiver dentro desse intervalo aqui. Alta se estiver dentro desse intervalo aqui. E extremamente alta se θ for menor ou igual a 8. Muito bem. Vamos calcular então. Vamos primeiramente calcular a média aritmética. Então, ó, nós temos aqui as 7 viagens, certo? Pode ver que não é uma questão no qual a gente precise recorrer à ferramenta de calculadora, né? Porque os números são números que permitem trabalhar o cálculo, né? Somamos isso daqui, vamos obter esse somatório aqui, ó, 743, né? Eu já trago o resultado pronto aqui, previsto para a gente otimizar o tempo. Dividindo aqui 743 por 7, nós encontramos 49. Então, a primeira coisa que nós fazemos é calcular a média, certo? Ok, próximo passo, vamos para a nossa variância. Então, observe que os cálculos, né, nesse ponto aqui, eles vão dar um certo trabalho porque eles são extensos, mas em si são números inteiros que nos permitem trabalhar a parte aritmética. Então, nós vamos ter, né, observem bem que a variância sempre é o valor menos a média ao quadrado. O valor menos a média ao quadrado. E tudo isso vai acontecer. Observem, ó, que são 7 corridas. Então, nós vamos ter aqui, ó, 7 operações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dividido, né, por 7. Essa é a nossa variância. Muito bem. Aí calcula aqui, né? 48 menos 49 vai dar menos 1 ao quadrado. 54 menos 49 vai dar 5 ao quadrado. 50 menos 49 vai dar 1 ao quadrado. 46 menos 49 vai dar 3 menos 3 ao quadrado. 44 menos 49 vai dar o quê? Menos 5 ao quadrado. Tá aqui. 52 menos 49 vai dar 3 e, por fim, 49 menos 49 vai dar 0. Agora, nós calculamos, né, essas potências. Menos 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, menos 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9 e 0 ao quadrado é 0. Pois bem, somando isso daqui tudinho, né? 10, 20 mais 50, 70. E 70 dividido por 7, 10. Beleza. Essa aqui, ó, é a nossa variância. É quanto que está variando aí
em minutos a viagem desse motorista. Agora, nós vamos ver aí a regularidade dele. Para isso, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada desse cidadão aí, né? Por fim, calculamos o desvio padrão. Quem é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho raiz quadrada de 10. Mas, professor, como é que o senhor sabe aqui que é aproximadamente 3,6, já que a gente não pode usar calculadora? A gente pensa da seguinte forma, ó. Quais são os quadrados perfeitos? Olha só esse macete aqui. Quais são os quadrados perfeitos que estão que está inserido 10? É o 9, certo? Aí eu tenho 10. Qual é o próximo quadrado perfeito? Né? Porque raiz quadrada de 9 é 3. O 10 a gente está querendo encontrar aqui uma estimativa para ele. 11 não é quadrado perfeito, 12 não é quadrado perfeito, 13 não é quadrado perfeito, 14 não é quadrado perfeito, 15 não é. O próximo quadrado perfeito é quanto? 16. Então a gente tira aqui, ó, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 10 e raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 9 é quanto? 3. 3 vai ser menor que raiz de 10, que por sua vez vai ser menor que raiz de 16, que é 4. Que é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, raiz de 10 está entre onde? 3 e 4. O que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir o quê? Que como o nosso desvio padrão está entre 3 e 4, ele está dentro desse intervalo aqui. Vou repetir novamente para o pessoal que não pegou a linha de raciocínio. Nós calculamos lá a variância, bonitinho, encontramos quanto? Né? Encontramos 10. Mas a raiz quadrada, né, de 10 vai ser quem? O nosso desvio padrão. A gente está querendo encontrar o desvio padrão. Aí eu não tenho uma calculadora para saber quanto é que é a raiz de 10, mas nós podemos estimar esse valor. Eu não preciso saber exatamente quanto é que é a raiz de 10. Por quê? Eu procuro quais são no 10 aqui, eu olho só para o 10. Quais são os quadrados perfeitos que estão, né, à direita e à esquerda de 10? Bem, à esquerda nós temos quem? O 9. Aí nós temos o 10 aqui. Temos o 9, em seguida temos o 10. O próximo quadrado perfeito à direita do 10 vai ser quem? O 16. Aí a gente tira a raiz quadrada de todo mundo aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, que vai ser menor que 10, que vai ser raiz de 10, né? Que por sua vez vai ser menor que 4. Ou seja, raiz de 10 vai estar entre 3 e 4. Agora sim, a gente tem uma estimativa da nossa variância. Quanto é que vai ser a nossa variância? A nossa variância, que é justamente o que ele está querendo, vai ser o número que vai estar entre 3 e 4. Correto? E vai estar dentro desse intervalo aqui. Portanto, a variabilidade desse motorista é considerada o quê? Baixa. Alternativa B. Beleza? Então, ó, ficou bem clara essa parte aqui, né? Nós temos aqui, né? Podemos comparar o nosso desvio padrão, que é aproximadamente 3,16, né? Com o nosso quadro. Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, calculado o nosso desvio padrão aqui, nossa variância, em base de um outro valor, vamos supor aqui, vamos esquecer aqui, né, esses dados aqui e vamos admitir que a nossa variância tenha sido igual a 20. Aí como é que nós faríamos para calcular o desvio padrão dentro daquele quadro lá que foi estabelecido? Bem, nós sabemos o quê? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, quem vai ser o nosso desvio padrão? Vai ser a raiz quadrada, vamos supor lá que foi dado quanto? 20. E vamos adotar o mesmo critério, né, que foi adotado na questão. Eu não sei quanto é que é a raiz de 20. Agora a gente procura o 20 à esquerda. Qual é o quadrado perfeito mais próximo? É o 16. 16 é menor que 20. Qual é o próximo quadrado perfeito à direita do 20? É o 25. Correto? Então a gente tira a raiz quadrada de todo mundo, certo? Aí nós vamos ter raiz quadrada de 16 é 4, que é menor que raiz quadrada de 20, que é menor que raiz quadrada de quanto? De 5, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Então nós podemos dizer que o 20 é aproximadamente um número que está entre 4, né, e 5. Vai estar dentro desse intervalo aqui. Beleza? Aí analisando lá,
Já que o nosso desvio padrão vai estar entre 4 e 5, se fosse 20, entre 4 e 5 seria o quê? Qual seria a variabilidade desse motorista? Entre 4 e 5 ele se classificaria aqui, ó, em moderada. Beleza? Então, ó, toda vez que vocês se depararem com uma situação para calcular desvio padrão, no qual você tem um radical cujo radicando não é um quadrado perfeito, você usa essa estratégia que ela vai te auxiliar bastante. Ela vai te dar pelo menos uma ideia, né, de aproximação dessa raiz, certo? Questão bastante interessante do Enem, né? Pede para calcular o desvio padrão, no entanto, ela te dá condições para que você possa calcular sem que precise, sem que haja a necessidade de você recorrer à ferramenta de uma calculadora. Exemplo número 2, que também vem do Enem, diz o seguinte, é a questão 141, prova regular amarela, né? O procedimento de perda rápida de peso, que a gente sabe que não é peso, é massa, né? Peso é a força, né, que é exercida sobre a massa, é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas e realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Beleza. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, né? As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então temos aqui o atleta, né? O atleta, a primeira pesagem, a segunda pesagem, a terceira pesagem, a média, a mediana e o desvio padrão. Coisa interessante aqui na questão é que ela já te dá essa informação. A gente não tem o trabalho, né? A preocupação de calcular esses valores, muito menos o desvio padrão. Então observem que existem questões na qual ela não quer saber diretamente se você sabe desenvolver o cálculo. Ela quer saber se você, né, conhece a definição das medidas de tendência central. Que também aí são, no caso, aí, a variância e o desvio padrão. Pois bem, aí temos os dados aqui. O atleta 1, né, 78 quilos na primeira pesagem, 72 na segunda, 66 na terceira. A média dele foi 72, a mediana também foi 72 e o desvio padrão, né, foi 4,9. O atleta 2, primeira pesagem 83, segunda 66, a terceira 65. A média foi 71 e a mediana foi 65 e o desvio padrão foi 8,49. Observe que aqui não entrou nem a questão da variância, ele já entrou direto no desvio padrão. Na terceira, o terceiro atleta na primeira pesagem foi 75, o segundo 70, o terceiro 65. A média desse cidadão aí foi de 70. A mediana também foi 70 e o desvio padrão 4,8. Quarto atleta, primeira pesagem 80, segunda pesagem 77, terceira pesagem 62, média 73, mediana 77 e desvio padrão 7,87. Muito bem. Vamos ao comando da questão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Olha só, vamos voltar para lá, para o regulamento. O que diz o regulamento aqui? As lutas, né, vão ocorrer da seguinte forma. O atleta mais regular vai lutar com o menos regular, correto? Então, quem é o mais regular? O mais regular é aquele que tiver o menor valor no desvio padrão. É o que ficou mais próximo, né, da variância. Ele não variou muito, porque ele ficou próximo da variância. Qual desses valores aqui é o menor? É o 4,9? 8,499?
4,08, 7,86? Não, o menor valor é esse daqui. E ele tem, o mais regular, tem que lutar com o menos regular. Quem é o menos regular? É aquele que tiver a maior, né? Maior valor no desvio padrão. Ou seja, a primeira luta aqui é entre 2 e 3, né? Então a gente já tem essa informação aqui. Com essa informação a gente já pode descartar já pode responder a questão. Não tem mais o que, ó. Só tem uma combinação para a primeira luta, né? Que vai ser o quê? A letra C, né? O 2 e 3. Então olha aí, conforme foi colocado, né? A linha de raciocínio, o mais regular, que é o atleta 3, vai lutar com o menos regular, que é o atleta 2. Então a gente pode observar aqui, certo? Que a gente pode observar aqui, mais uma vez reforçando, que existem determinadas questões do Enem, principalmente envolvendo cálculos no conteúdo de estatística, tá? Que não há a necessidade de você recorrer ao auxílio, né, de calculadoras, de régua, coisa parecida. Mas é fundamental que você conheça as definições, né, e os conceitos matemáticos e estatísticos para que você possa responder a questão. Beleza? Continuando. Exemplo número 3, também do Enem. 2010. Questão 170, prova azul. Marco e Paulo foram classificados em um concurso para classificação. Né? No concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação do aluno que? Do candidato que? Mais regular. Quando você se depara com essa situação, regularidade, né? Mais regular, significa que ele está pedindo para você calcular o quê? O teu desvio padrão. Então vamos lá. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, né? São dados nos candidatos do concurso. Então temos aqui, né? Matemática, língua portuguesa, conhecimentos gerais. Aí temos aqui o candidato Marco e o candidato Paulo. Então, Marco, em matemática, 14. Em língua portuguesa, 15. Em conhecimentos gerais, 16. Nesse caso, né, já foi calculada a média, tudo bonitinho, né? A média do Marco foi 15. A mediana foi 15. O desvio padrão foi 0,32. Paulo, em matemática tirou 8. Em língua portuguesa, ele tirou 19. Em conhecimentos gerais, 18. Beleza. Aí, calculou tudo isso aqui. Obteve-se a média. Qual foi a média de Paulo? 15. Então, eles empataram aqui. Ambos foram aprovados, porque um dos critérios do concurso era o quê? Que a média aritmética, né, tinha que ser superior a quanto? A 14. Então, os dois já se classificaram aqui, né, pelo critério do concurso. A média foi 15, então ambos estão concorrendo ainda. Aí nós temos o Marco com mediana 15 e o Paulo com mediana 18. O Marco, desvio padrão 0,32 e o Paulo com desvio padrão de 4,97. Vocês também observem que nesse caso aqui, a questão, tá, pessoal, ela foi tirada da íntegra da prova, né, do Enem. Observem que ele não pede aqui para você calcular a variância, né? Seria mais uma etapa do processo do cálculo. Foi necessário lá naquele exemplo, que deu um pouco mais de trabalho, mas são casos isolados. Mas ele já sai aqui, ó, da média, ele coloca aqui mais uma medida de tendência central, que é a mediana. No entanto, ele não coloca a variância, ele só coloca o quê? O desvio padrão. Desvio padrão de Marco 0,32 e o de Paulo 4,97. 4,97. Ok. Aí vem o comando. Pessoal, é isso que eu falo para vocês. Gente, o comando é a alma da questão.
Se você não entender o que o cara tá te perguntando, como é que tu vai responder a questão certa, a alternativa correta? Não pode, meu. São 5 alternativas, a probabilidade de tu acertar no chute é de 20%. Então pega o comando da questão, que é a pergunta, e lê. E diz o seguinte: o candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é Marco, porque a média e a mediana são iguais. De fato são, né? Mas isso não quer dizer nada. A média e a mediana são medidas de tendência, mas não indicam regularidade. Estou dizendo, Marco, porque obteve menor desvio padrão. É isso que nós sabemos? É exatamente isso. O desvio padrão, né, é uma medida de tendência que indica regularidade. Então, quanto menor for o desvio padrão, mais próximo da regularidade o evento, o fenômeno, né, a análise de dados está próximo da regularidade, da média, né, da variância. Se o desvio padrão for 0, o cara está excelente, porque ele não se afastou, não houve oscilação ao longo, né, da trajetória do evento. Aí vem as outras alternativas, né? Paulo, pois, obteve a maior pontuação da tabela, com 19 em português. Isso também não quer dizer nada. Paulo, pois, obteve o maior mediana. Também não quer dizer nada. Paulo, pois, obteve o maior desvio padrão. Esse daqui mesmo que não quer dizer nada, porque quanto maior for o desvio padrão, mais longe da variância, da regularidade ele se encontra. Então, você poderia ainda ficar na dúvida aqui. Não, Marco foi. Beleza. Ele foi o classificado, mas a justificativa está errada, ó. Tem que prestar atenção nisso. Pô, mas Marco não foi o melhor? Foi. Mas a justificativa que você usou para marcar a alternativa A não condiz com a verdade, porque a mediana e a média, elas não estão, não são medidas de tendência que indicam o quê? Regularidade. Quem que indica regularidade, pessoal? É o desvio padrão. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa B. As médias de Marco e Paulo são iguais, porém Marcos possui menor desvio padrão, ó, menor desvio padrão, o que significa dizer que as notas das provas estão mais próximas da média do que as notas do Paulo. Assim, as notas obtidas por Marcos no concurso são mais regulares, logo Marco foi o melhor classificado, né? Corroborando aí a nossa alternativa B. B de beleza. Muito bem? Queridos alunos, né, espero que vocês tenham entendido bem aí a aplicação dessa medida de tendência aí, que é o nosso desvio padrão. Ela é muito útil para tomadas de decisões. Espero que tenham gostado da aula.